Saiba exatamente o que fazer para contratar os melhores instrutores e ter os melhores resultados na sua academia. Fala, gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto tão importante que provavelmente é um dos mais importantes para a gente levar em consideração aí na gestão do nosso negócio, da nossa academia, do nosso estúdio, do nosso box, a contratação de pessoas. Como eu sempre digo, o mercado fitness está muito competitivo hoje, são mais de 79 mil negócios fitness no Brasil, logo você tem que dar um jeito de se destacar no mercado. Ter bons profissionais não é mais um diferencial, é essencial para se manter competitivo. E você tem que saber como recrutar, como selecionar os melhores talentos. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, claro, eu já te convido para curtir, se inscrever e ativar o sininho, porque dessa forma o YouTube continua te entregando os nossos conteúdos semanais e você, consequentemente, vai subindo de nível. Se você é o tipo de gestor que conversa com 3, 4 pessoas em um papo aí de 30, 40 minutos e já contrata, pare de fazer isso hoje. Por mais que tenha dado certo no passado, eu vou te convencer até o final desse vídeo que isso não é a melhor abordagem e você pode ter resultados muito melhores se você seguir esses passos que a gente vai te falar. Contratar um instrutor ruim tem vários problemas, mas os principais são: você vai demorar um certo tempo para perceber que ele não é um instrutor bom. E nesse meio tempo você já perdeu um monte de alunos, então você vai perder dinheiro se você contrata um instrutor ruim. O segundo problema é que às vezes você cria relacionamento com essa pessoa, porque ela pode ser tecnicamente ruim, mas uma pessoa agradável, uma pessoa que você gostou. Ou você pode ser uma pessoa de coração mole, que não gosta de demitir os outros. E nesse caso, você colocou a pessoa na sua empresa, mas ela não deveria estar lá. E você tem essa dificuldade, você passa por essa dor de ter que demitir alguém, que não é legal. Ninguém gosta de fazer isso. O terceiro problema é que você vai ter que fazer um dispêndio de capital para demitir essa pessoa, né? A gente sabe que as leis trabalhistas no Brasil são muito contra o empreendedor e quando você demite alguém, você tem que pagar alguns encargos aí que acaba ficando salgado. Inclusive, conheço academia que não demite colaborador porque ele já está há muito tempo lá e ela não quer ter que pagar todos esses encargos. Mal ela sabe que não é uma boa abordagem. O barato sai caro e um instrutor ruim faz você perder alunos e, consequentemente, é um tiro no próprio pé. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer para contratar os melhores instrutores para separar o joio do trigo? Primeiro de tudo, você tem que ter um processo muito bem definido. E aqui eu vou te dar um exemplo de um processo e justificar cada etapa desse processo. O primeiro passo do processo é definir exatamente qual é o perfil da vaga, quais são as características que você espera desse profissional. E eu não estou falando aqui de definir idade, gênero e se é graduado ou não. Eu estou falando de um passo mais além. Quais características você quer nessa pessoa? Tem que ser autodidata? Tem que ter perfil de liderança? Tem que ser comunicativo? Tem que ser mais técnico? Então você tem que montar uma ficha com as características, com o perfil dessa pessoa. Porque lá na entrevista depois, e eu vou falar sobre a entrevista mais pro final, você vai tentar pescar essas informações durante a entrevista para ver se a pessoa tem uma compatibilidade com o perfil que você está desejando. A segunda etapa do processo é divulgar a vaga em X lugares. Quando eu digo X, é porque você tem que olhar todas as possibilidades de divulgar a sua vaga e sempre que abrir uma nova vaga, divulgar em todos, não apenas em um. Por quê? Se você tiver poucos candidatos, você vai cair na situação de escolher o que tem. E isso não é o ideal. Logo, tenha no teu processo colocar essa vaga em vários lugares. Enviar para as faculdades da região, enviar para as rádios da região, colocar naquele portal de empregos da sua região, e por aí vai. Sempre coloque a vaga em vários lugares diferentes. A terceira etapa do processo vai ser então analisar os currículos que você chegou e remover aqueles que não passam no filtro inicial. Se você quer pessoas com X anos de experiência, logo já elimina todo mundo que não tem esses anos de experiência. Não faça concessões no perfil que você definiu, porque a pessoa tem uma característica ou outra que você gosta. Eventualmente você vai achar alguém com o perfil que você está buscando. Basta persistência. Show! O quarto passo mais importante é a entrevista. E depois eu vou falar mais sobre entrevista, sobre algumas coisas que você pode perguntar, algumas pegadinhas que você pode fazer para entender melhor o perfil do seu potencial colaborador. Mas a quarta etapa é essa entrevista, que você inclusive pode fazer um passo antes dela, digamos que um 3.5 aqui, que seria pedir um áudio dessa pessoa, dela se apresentando. Ou até mesmo um vídeo de não mais do que 5 minutos dessa pessoa se apresentar. E aqui você já consegue às vezes fazer mais algum tipo de filtro. Eu particularmente gosto muito dessa metodologia, porque se a pessoa não souber se expressar, não for comunicativo, simpático, ela não tem vez no pátio de musculação.
O bom instrutor, ele tem que ser simpático, ele tem que ser vendedor também. Se a pessoa não conseguir se vender para mim em 5 minutos, através de um vídeo, através de um áudio, como que ela vai se vender para os nossos alunos? Logo, eu já eliminaria também. Fica a dica. A quinta parte do processo seria certificar-se que você fez entre 10 a 15 entrevistas. E essa aqui é a parte mais difícil. Por quê? Diversos estudos apontam que as melhores contratações acontecem entre a 10ª e a 15ª entrevista. O que isso significa? Significa que nós normalmente desistimos antes de achar aquela pessoa excelente. Pode ser que a 4ª, a 5ª pessoa que você entrevistou seja boa, mas a 11ª, a 12ª seja excelente. Então, se você tiver paciência e resiliência, porque não é fácil ficar entrevistando pessoas, é bem cansativo, se você conseguir chegar lá entre 10 a 15, estatisticamente falando, terá maior probabilidade de achar uma pessoa excelente. Isso aqui é estatística, tá, pessoal? Puramente números, puramente estatística. Então eu te sugiro fazer pelo menos umas 10, 15 entrevistas. E após essas entrevistas, o 6º passo de um processo de contratação bacana, bem feito, seria testar. Porque tem muita gente que é extremamente convincente, que te passa a lábia. Eu mesmo já caí nessa, mas hoje não caio mais. A gente tem que testar as pessoas. Então não acredite em tudo que te falo, faça um teste prático e veja como essa pessoa se comporta. De preferência, lá no seu pátio, dando uma aula, ajudando os alunos, sendo colocado a fogo. Vamos falar um pouco mais agora sobre entrevista. Eu vou te dar algumas dicas, algumas perguntas que você pode fazer na entrevista para descobrir se essa pessoa tem o perfil que você quer, que você precisa. A primeira pergunta que eu te sugiro fazer é a seguinte: Fulano, me fala um pouco da sua história de vida. De onde você veio, o que você fez, o que você não fez, me deixa te conhecer. É uma pergunta que a gente chama aberta, né? Existem as perguntas abertas e as perguntas fechadas. As perguntas fechadas, a pessoa vai falar sim ou não, tem ou não tem, coisa do tipo. As perguntas abertas, elas provocam a pessoa a argumentar. E aqui você já começa a perceber se ela é clara na transmissão das informações. Porque veja, um instrutor, ele ensina, ele orienta. Se essa pessoa não conseguir te explicar bem como foi a vida dela, onde que ela estudou, com o que ela trabalhou, quais são as experiências delas, o que te garante que ela vai explicar coisas técnicas da forma correta para o seu aluno? Então aqui você já elimina quem não tem clareza, quem não tem um bom mapa mental. E enquanto essa pessoa está contando a história de vida dela, você vai ficar pescando algumas características que você julga importante, que você elencou lá no momento de definição do perfil. Vamos supor que você colocou lá naquele documento de perfil que você está buscando uma pessoa com um perfil um pouco mais de liderança, porque você já tem 2 instrutores júniores, caras mais novos e inexperientes, e você quer uma pessoa mais experiente para tomar, mesmo que seja informal, essa posição de líder de referência da tua equipe. Se essa é uma característica que você está buscando, tenta olhar na história de vida dessa pessoa, quando que ela liderou. Às vezes a pessoa foi líder de uma ONG, foi líder da atlética da faculdade, ou enfim, ela menciona alguma história da vida dela que mostra que ela tem essa iniciativa de liderança, essa aptidão para liderança. Aí você tem um ponto positivo, você já dá um check nessa característica. E por aí vai, fica pescando na história da pessoa características. Outro bom exemplo é se você está buscando pessoas autodidatas, que saibam aprender sozinho, que você não tem que ensinar tudo do zero ao começo. E por aí vai. Outra coisa importante que você pode perguntar depois de entender a história de vida da pessoa é quais são os hobbies dela. O hobby de uma pessoa fala muito sobre ela. E aqui tem um ponto de atenção. Se a pessoa não mencionar que pratica atividade física, eu também já descartaria. Como eu falei antes, o mercado está muito competitivo. A gente não tem mais espaço para quem é puramente 100% teórico. Precisa de um pouco de prática, até para gerar empatia com o aluno e se posicionar como autoridade para o seu aluno. Logo, é necessário que a pessoa pratique também o que ela vai vender, até para ela realmente acreditar no resultado que pode ser proporcionado pela atividade física. Então, se ele não mencionar que pratica atividade física, eu até perguntaria: ok, fulano, mas atividade física você não faz? E se você tiver um estudo de funcional, você perguntar: e funcional você não faz? E crossfit você não faz? E etc. Entenda se ele faz a modalidade que você oferece. Caso ele nunca tenha feito e não tenha interesse em começar, eu já descartaria também. Outra coisa importante que você tem que tentar entender no perfil desse potencial colaborador é se ele é coachable, ou seja, se ele é treinável. Ela precisa ser uma pessoa que tem capacidade de se desenvolver através dos seus feedbacks. E talvez você esteja pensando agora: Douglas, mas todo mundo pode se desenvolver. Verdade, mas quando elas querem. E aqui que está o fio da meada. Tem muitas pessoas que não são abertas a feedback. Logo, elas não são treinadas, não são moldáveis. E por mais bizarro que isso pareça, tem muita gente assim no mercado. Você vai dar um feedback e a pessoa simplesmente leva para o pessoal. Fica na defensiva, fica se justificando, ou pior,
colocando a culpa em alguém. Esse tipo de pessoa você tem que eliminar da sua equipe. Ela não vai se aprimorar, ela não vai trazer melhores resultados para você e ainda vai prejudicar o ânimo, a temperatura do seu time, do seu ambiente de trabalho. Durante a entrevista, principalmente lá durante a história da pessoa, tenta entender se ela menciona em algum momento erros que ela cometeu, principalmente quando ela está falando dos seus trabalhos antigos. Você pode até perguntar, mas fulano, por que você saiu daquela empresa? Ou por que você foi demitido naquela outra? Nesses momentos, se a pessoa foi demitida por alguma falha, por algum erro, e ela for uma pessoa treinável, ela provavelmente vai trazer, olha, fui demitida porque eu não estava fazendo isso, eu tinha esse ponto fraco, e aí eles me tiraram da empresa, mas hoje eu já melhorei esse ponto fraco. Então as pessoas treináveis, elas provavelmente vão trazer para você alguma situação onde elas já se aprimoraram no passado. Se a pessoa não trazer isso de uma forma natural, aqui vai uma pegadinha que você pode fazer. É uma pergunta composta e você vai entender por que é a pegadinha. Primeiro de tudo, você pergunta para ele, fulano, no seu último trabalho, ou nos seus últimos trabalhos, ou até mesmo na sua vida pessoal, você é aberto a feedbacks? Ou seja, você aceita receber críticas? Repare que isso é uma pergunta fechada. Você aceita receber críticas e feedbacks? Ele vai responder com sim ou com não. E provavelmente a pessoa vai te dar um rápido e seco sim. Aí você dá uma pequena pausa e fala o seguinte, ok, fulano, então me fale de alguma história que comprove que o que você acabou de falar é verdade. Aqui, 90% das pessoas vão patinar. Elas não esperavam que você pedisse detalhes. E quando as pessoas mentem, elas têm dificuldade em dar os detalhes. Então, uma pegadinha para ver se a pessoa está mentindo e se ela realmente é aberta a feedbacks. Até porque quem recebeu um feedback e internalizou ele, nunca vai esquecer. Os feedbacks são coisas que te mudam, que te fazem se aprimorar. E ninguém esquece esse tipo de coisa. Então, se essa pessoa alguma vez na vida já recebeu um feedback, internalizou, entendeu e se aprimorou em cima disso, ela com certeza vai lembrar. E caso essa pessoa não tenha nenhuma história de feedback para te dar, nem no âmbito profissional, nem no âmbito pessoal, provavelmente ela é uma pessoa que não é aberta a feedbacks. As pessoas talvez até tenham dado feedback para ela, mas entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Ela provavelmente é uma pessoa que não acreditava que precisava melhorar em X ou em Y. Ou é uma pessoa tão agressiva que as pessoas ao redor têm medo de dar feedback. Né? Ela nem dá abertura para as pessoas darem feedback. E esse tipo de pessoa você não pode ter na sua equipe. Vamos recapitular agora então, pessoal. Para você fazer um bom processo de contratação e saber separar o joio do trigo, para começar a gente tem que ter um processo. Esse processo vai ter em média 6 etapas. Montar o perfil ideal para esse colaborador, divulgar as vagas, eliminar os currículos que não têm compatibilidade com os seus requisitos. Depois você vai para a parte de entrevista, que é a mais importante do processo de contratação, onde você tem que entender se a pessoa é treinável, né? Se ela é coachable, se ela é comunicativa, se ela é clara no que ela fala, se ela é simpática, se ela gosta de pessoas. Tente entender dos hobbies dessa pessoa para saber quem realmente ela é. Entrevistar pelo menos umas 10 a 15 pessoas e, por fim, fazer um teste prático para ver se a pessoa não é só papo. Bom, e a gente vai encerrando por aqui. Isso foi um vídeo para falar como contratar um instrutor ideal, um excelente instrutor para você. Mas também temos que lembrar que a gente tem recepcionista, né? Então, se você quiser um vídeo falando como contratar o melhor recepcionista, comenta aí embaixo que a gente fala. A metodologia vai ser parecida, mas tem umas pegadinhas, tem umas coisas mais específicas para o recepcionista que a gente pode comentar também. Contratar não é uma tarefa fácil, vai demandar muito tempo, mas como eu falei anteriormente, é uma das coisas mais importantes que você tem para fazer no seu negócio. E eu digo com experiência prática que vale a pena você investir muito tempo na contratação, porque trabalhar com gente boa não tem preço. Você fica até mais motivado de acordar todos os dias de manhã, porque você sabe que quando chegar na sua empresa, tem um monte de gente excelente para te ajudar a resolver os problemas do dia a dia. A posição de um proprietário, de um empreendedor ou até mesmo de um líder é uma posição solitária. Tem muita coisa que você não consegue compartilhar com muitas pessoas da sua vida, porque nem todos são empreendedores. Logo, ter uma equipe boa, excelente, confiável vai fazer toda a diferença, não só para o sucesso do seu negócio, mas como para a sua saúde mental. Então invista um tempo bem bacana aí, faça esse processo e contrate as melhores pessoas para o seu negócio. Eu vou ficando por aqui e, como sempre, curte, se inscreve, ativa o sininho para continuar recebendo nossos conteúdos. Até mais e um forte abraço!